O Ministério dos Transportes quer readequar a malha rodoviária brasileira para que ela se torne mais resistente aos fenômenos climáticos. A ideia é que a verba venha de um percentual da receita das concessionárias. E os trabalhos continuam para liberar as rodovias gaúchas. O Ministério traça agora um plano para a reconstrução das estradas. Nós conversamos hoje com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, que falou sobre os trabalhos no Rio Grande do Sul. O último boletim divulgado ontem pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, mostra que ainda há obstruções em 7 rodovias federais que passam pelo território gaúcho. O trabalho conjunto entre a agência e a CCR Via Sul já liberou 107 trechos em 11 rodovias federais que cortam o estado, tanto para veículos emergenciais como para os motoristas. Com o restabelecimento dos acessos entre as cidades praticamente resolvido, o foco agora é coordenar a reconstrução das rodovias. Isso inclui obras em taludes, pontes e a substituição de asfalto. O Ministério dos Transportes fez um estudo preliminar sobre cada trecho que vai precisar ser reconstruído nas rodovias do Rio Grande do Sul. Serão necessários, segundo a pasta, 1,2 bilhão de reais, mas isso seria só o começo. O Ministério está esperando a água baixar e o lixo ser retirado para avaliar quanto realmente vai precisar ser investido. E esse montante deve ficar ainda maior. Isso é um ponto que demonstra a capacidade de articulação e desenvolvimento do Ministério e do DENIT, principalmente, que está lá à frente. Estamos agora, nesse momento, providenciando algumas contratações para a gente poder viabilizar as infraestruturas de forma definitiva, ou seja, a gente vai sair da parte emergencial, que foi desobstrução, voltar as vias a funcionar, para uma parte de uma reconstrução, numa transição para um mecanismo de enfrentamento climático mais adequado, ou seja, as rodovias vão estar mais preparadas para esses eventos extremos do clima. Só na BR-470, que liga Porto Alegre às cidades das Serras Gaúchas, a previsão é gastar 550 milhões de reais. Outro caso grave é na BR-116, no trecho da ponte que cedeu sobre o rio Caí. O trabalho nas rodovias gaúchas também vai envolver obras para a prevenção às mudanças climáticas, como aumento da drenagem das pistas para aguentar maiores volumes de água. O Ministério dos Transportes conta com a ajuda de uma empresa alemã para adaptar toda a malha rodoviária do país aos eventos climáticos, num plano de longo prazo. Essa adaptação vai começar pelas rodovias de maior risco. Nos próximos meses, o Ministério vai publicar uma resolução para direcionar 1% da receita das concessões rodoviárias a investimentos para aumentar a resiliência climática nas estradas, o que deve gerar 300 milhões de reais por ano em investimentos na readequação das rodovias brasileiras. O Ministério já estabeleceu a política pública de 1% das receitas das concessionárias e todos os novos contratos dela ser destinado à transição energética e à resiliência das infraestruturas. Na verdade, a nossa portaria que a gente está tramitando aqui no Ministério, que vai ser publicada em breve, ela regulamenta a forma que vai ser conduzido esses investimentos. Então, ela é um destrinchamento dessa política pública que já foi estabelecida. O que a gente está discutindo nessa portaria é em relação aos contratos antigos, né? Porque essa política ela é daqui para frente, mas ela também vai abordar em relação aos contratos antigos, em que a gente vai tentar trazer todos eles para esse mesmo patamar, ou seja, destinar 1% das receitas das concessões para esse tipo de enfrentamento. E hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que o estado vai investir 3 bilhões de reais na recuperação das rodovias estaduais. 65 trechos ainda têm algum tipo de bloqueio. Segundo ele, para reconstruir as vias para que elas fiquem adequadas às mudanças climáticas, seria necessário um investimento de 10 bilhões de reais.